Boa tarde mais uma vez, vamos a mais uma parte da nossa sessão da terça-feira, dia 16 de junho, período da tarde, e continuando com a nossa pauta, o item 101, relatoria da conselheira Júnia Roberta, contribuinte é Tecnocé do Brasil Limitado. Por favor, não há sustentação oral, conselheira, então, é o relatório e o voto. Você está sem microfone. Júnia? Você ligar o microfone. Pronto. Agora sim. Ligou? Sim. Bom, isso é um pedido de restituição de CSL decorrente de uma ação que transitou em julgado, tá? E o pedido de restituição, na verdade, ele foi originalmente indeferido, né? Ou melhor, parcialmente indeferido, e a parte que foi indeferida foi por dois motivos. Porque uma parte do crédito era da empresa que tinha sido incorporada pela recorrente, e a segunda, porque a recorrente pretendia que nessa restituição fossem computados os expurgos inflacionários, tá? O que acontece? A DRJ, ela deu parcial provimento, porque ela reconheceu que os créditos da incorporada eram, né, seriam transferidos para a incorporadora, mas negou a parte da aplicação dos expurgos inflacionários. Por quê? Porque, de fato, isso a contribuinte, inclusive, não contesta, a decisão judicial não determina que seja feita a restituição pelos índices da resolução, tem lá o número da resolução do CNJ, tá? E ela fala, bom, sendo omissa a decisão nesse ponto, nós temos que aplicar uma norma de execução conjunta da Receita Federal e, portanto, não tem que computar o expurgo. Então, o que sobrou para a gente julgar? Qual foi o objeto do recurso? O objeto do recurso é qual é, havendo omissão na decisão, qual é o índice inflacionário que nós vamos fazer. O que a recorrente alega é o seguinte, exatamente porque não tem omissão, nós temos que aplicar a regra geral que se aplica por meio dessa resolução da Justiça, a regra geral que se aplica aos processos que já estão lá. Então, acho que a gente pode ir para o voto, está aí nas folhas 3, final da folha 3. Recurso preenche os pressupostos. A discussão dos autos versa sobre a definição de quais os índices de atualização monetária devem ser aplicados aos créditos que detém a recorrente. Se os da resolução 561 do Conselho da Justiça Federal ou os da norma de execução conjunta, Secretaria da Receita Federal, COSIT-COSAR, número 8 de 1997. É incontroverso nos autos que a decisão proferida na ação judicial 9103155590 não determinou quais os índices inflacionários deveriam ser utilizados para execução do julgamento. Diante da referida omissão, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida concluíram que o indébito deveria ser calculado utilizando como parâmetro a norma de execução conjunta número 897 da Receita Federal. A recorrente, por sua vez, argumenta que, ainda que tal questão, os índices aplicáveis, não tenha sido objeto de discussão na ação judicial, é exatamente por essa razão que deve ser apreciada pela instância administrativa, uma vez que, tendo em vista o ato declaratório número 10 da PGFN, a matéria já estaria pacificada no sentido por ela defendido. Encontra-se pacificado no âmbito do STJ o entendimento no sentido de que devem ser incluídos, para fins de correção monetária dos indébitos tributários, os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na liquidação dos planos governamentais, com a orientação de que os índices a serem utilizados para a correção dos débitos judiciais serão aqueles constantes na tabela única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2/7 de 2007. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nos RESPs 1.112.524, relator ministro do Fux, e 1.012.903, relator ministro Teori Zavascki, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o artigo 543C, os quais vinculam o julgamento desse colegiado nos termos do artigo 62A do RICARF, né? Aí eu transcrevo aqui
só ressaltando que eles falam no comecinho, a correção humanitária em matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio pelo juiz ou tribunal não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Aí a gente pode ir lá para a folha 6. Entende o STJ que a incidência da correção decorre de lei, sendo assim, desnecessária e expressa menção no pedido formulado em juízo ou teor do que dispõe o artigo 293 do CPC de 73. A jurisprudência do CARF vem adotando o mesmo entendimento, conforme se verifica pelas emendas abaixo transcritas. E essas decisões que eu citei do CARF mencionam exatamente os precedentes do STJ e falam do artigo 62A, né? E aí, então, por fim, devem, portanto, ser aplicados os índices de atualização monetária previstos na tabela única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução 561 do Conselho da Justiça Federal de 2/7 de 2007. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, senhor. Essa matéria é nova, hein? Aqui raramente. Já teve um julgado na nossa turma, presidente. É raríssimo o caso a gente enfrentar isso. O Caio foi relator, foi um julgado de outubro do ano passado. Eu estava me lembrando aqui. E a gente votou. A emenda foi aqui, ó. Nos termos do acordo tal, proferido. Eles citam com a decisão da. Qual é o acordo? Eles citam. O acordo da nossa turma é o. 004-102. 1402, né? 004-102. Isso. Ele cita assim, os termos do acordo 999 proferido pelo pleno deste CARF. Tem uma decisão do pleno aqui. Da correção de débitos tributários relativos a tal período, deve ser afastada a norma de execução conjunta COSIT-COSAR 0897, aplicando-se o disposto da resolução CJF 561/2007. É a linha do voto da Júnior. Justamente, eu inclusive, depois vou até sugerir para a Edeli, porque isso é matéria que já foi julgada pela STJ pelo recurso repetitivo. Então, podia formular até esse troço. Bom, então, acho que não há muita dúvida. Alguém discorda disso aí? Já temos julgamento, o Marco levantou aí, já julgamos isso. Há decisões da Câmara Superior, há decisões do STJ. Alguma dúvida? Essa decisão do CAI é baseada numa decisão de 2014 do Pleno do CARF. Eu não sei por que não é súmula ainda. O relator foi o relator. Eu sugeri para ele, porque... Mas já tem resto. Que eu acho que é ótimo você fazer súmula. Tem decisão de recurso repetitivo, então a gente não pode descobrir. E aí seria até bom que fosse súmula vinculante, já matava esse troço lá embaixo. Baseado, a decisão dele é totalmente baseada desse acordo do Pleno. Pois é. Bom, então tá ok. Então já tá. Alguma dúvida, Marco? Acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Ausente. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanho. Também acompanho unanimidade dado provimento. Julgamento encerrado. Próximo processo. Relatoria do Conselho Marco Rogério, item 102, Samambaia. Também não tem sustentação oral, de forma que vá ao relatório e ao voto. Desculpa, eu acho que eu devo ter comido alguma mosca aqui. O processo número 100, relatoria do conselheiro Evandro, Fundação Seguridade Social... Esse foi retirado de pauta. Retirado de pauta, tá? Foi ia dizer que a gente já tinha votado rapidinho, tô brincando. Foi retirado de pauta. Marco Rogério. O patrono pediu retirar de pauta. Item 102. Júlia, mandei para ti aí o processo. Eu vi, já tirei. Esse caso aqui, deixa eu ir direto lá no meu resumo lá. Eu nem me lembro dele, para ser sincero. O resumo está lá no finalzinho, na folha... Na folha 16. Trata-se de um processo de perder-compre, cujo direito creditório teve tratamento manual, previamente o despacho decisório, refere-se a saldo negativo do RPJ do ano calendário 2001, agora eu me lembrei, cuja origem foi dos anos calendário 98 e 99, e pedido original de
tal 390 mil. E neste parecer prévio reconheceu-se o valor de 261. Ou seja, lá no despacho decisório já há um reconhecimento de boa parte. E resignado, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que procura demonstrar que tem o seu direito da integralidade, na qual a decisão da RJ, após extensa análise, deu provimento parcial reconhecendo o montante de 365. Ou seja, dos 391 que ele pleiteou na Perdecomp, 365 já foram dados na decisão da RJ. Inclusive, os dois pareceres técnicos, eu me lembro, até agora me lembrei, os dois parecer lá e a análise são bem extensas. Em sede de recurso voluntário, a recorrente agora tenta dirimir as dúvidas pertinentes à diferença encontrada, trazendo alguns elementos comprobatórios pelo que eu analisei abaixo. A parcela não confirmada e não homologada remanescente envolve basicamente dois valores que a DRJ entendeu não comprovados e agora a recorrente tenta demonstrar. É uma parcela, são bem pequenas, uma parcela de R$ 2.195, que serve de apuração de saldo credor de 98, e um valor de retenção na fonte não confirmadas no montante de 23 mil. São só esses dois valores. Então, em relação aos 2.195, no que tange esse valor, a recorrente reitera se tratar de uma estimativa recolhida em 98, e deveria compor o saldo negativo, conforme transcrição abaixo da sua defesa. A DRJ rejeitou as alegações por conta de falta de demonstração de que tal valor seria de estimativa, pois não identificou tal informação na documentação entregue como obrigação acessória e nem na sua defesa. O próprio recorrente reconhece que houve um erro de preenchimento da DPJ 99, que não reconheceram o DARF recolhido de 5 mil, que geraria o crédito de saldo negativo remanescente de 2 mil, que nas suas alegações teria sido de estimativa e, por consequência, não teria composto o saldo negativo do período pelo que agora pleiteia. Contudo, tal DARF foi recolhido num código devido de estimativa, isso eu analisei nos autos desse processo, conforme a análise ocorrida anteriormente nos autos, com o sistema das florestais. Ali consta o recolhimento em 30 de 12, o valor de 5 mil. Tá? No parecer conclusivo 339, e que teceu as conclusões da análise manual do crédito tributário pleiteado, tal valor recolhido de 5 mil, que geraria esses 2 mil, já foi considerado na apuração de saldo negativo que foi reconhecido, não estando mais disponível, já tendo sido absorvido nas compensações do próprio ano calendário de 98, ou seja, não houve saldo negativo de 98 a mais disponível. A recorrente insiste em não ter aproveitado tal recolhimento de 5 mil, trazendo anexo à peça recursal apenas uma folha do diário, que não verifiquei nenhuma correlação que alega. Procurando entender melhor o que alega, revisitei sua manifestação de conformidade de respectivos documentos anexos para verificar que o saldo negativo real era para ser de 316 mil e não conforme informado em DPJ de 311 mil, dado não ter sido considerado os 5 mil e tal. Aqui ela retificou a DPJ e ela disse assim, informei errado na DPJ, 311 mil, era para ser 316 mil, que é os 5 mil, esse que geraria uma estimativa, que geraria uma sobra de 2 mil que ela ia aproveitar. Só que quando a unidade fez essa análise de todas as estimativas recolhidas, já tinha considerado os 5 mil. Tá? E considerando que o parecer conclusivo já havia considerado tal valor nas suas análises, não vejo reparos e efeitos quanto ao item, remanescendo a parcela não comprovada de 2006. Então, ela entende que tem esses 2 mil sobrando lá de 98 por conta de um recolhimento que ela não teria considerado na DPJ. Só que esse recolhimento, na análise do parecer, na análise manual do parecer, antes do despacho decisório, foi considerado esse valor para apurar esse saldo. Então, nesses 2 mil, a princípio, não vejo motivos, analisei o processo, ela apenas insiste que não aproveitou. No que tange a esse valor, aqui é o item B, a questão do fonte. A recorrente alega problemas do programa do CTF que acabou suscitando tal divergência, conforme suas palavras. Tá? Ela disse que não consegue preencher por conta disso, ou seja, alega que teve problemas no preenchimento do PGD da CTF, mas que tal valor da diferença de 23 mil estaria na composição de valores recebidos de fonte sobre juros de capital próprio e que considerou tal valor pelo regime de caixa recebido em 2002, rateando os rendimentos proporcionalmente ao longo dos anos de calendário de 2000 e 2001. A decisão ACO faz pormenorizada a análise de tal questão, inclusive os efeitos tributários relativos à questão do regime de caixa aplicado entre os anos de calendário de 2000 e 2001, e ao final conclui que o contribuinte teria razão nesse ponto,
Contudo, a divergência de 23.297,48 fica por conta do valor total de retenções sofridas de 384.296,71 ao longo do ano calendário de 2021, que não foi comprovada a sua retenção, ou seja, aqui é um problema de comprovação de retenção. Ela alega que teve esse montante de retenções, 384 mil, tá? Sendo que parte, aí tem tem a questão de caixa, como é que foi aproveitado na contabilidade, só que a DRJ analisou isso e disse, não, tu aproveitou, tu fez a correlação certa pelo regime de caixa e aproveitamento. Contudo, não comprovou esses 23 mil. Nas palavras da recorrente, tal divergência estaria embutido no valor de 72 mil, retido, cujo regimento é de valor de 481, e procuro demonstrar isso trazendo elementos comprobatórios de tais a tais. Aí eu analisei, ela trouxe isso aí em fase recursal. Em análise dos elementos, identifica que na DCTF foi formado o valor de 23 mil para compensar parte de pagamentos estimativa de fevereiro de 2002, identificado como IRPJ, saldo negativo de períodos anteriores. Contudo, retirando essa informação informada da DCTF, não identifiquei nenhuma correlação direta dessa divergência que possa esclarecer como devido um direito creditório. A falta de elementos que demonstram que alega recorrente. Por conseguinte, acompanhando a análise pormenorizada na análise manual do despacho decisório, decisão a qual não vislumbra elementos conclusivos para reconhecer esse direito creditório recorrente. Ou seja, ela tem aqui, ela diz que tem esses 23 mil, só que o único documento que ela traz, que eu identifiquei nos autos, que tem alguma relação com esses 23 mil, é uma compensação que ela já fez em DCTF. Ou seja, a origem dessa fonte, que é o que parecer da unidade, e a decisão da RJ não reconhece, ou seja, que não há comprovação dessa retenção, ela não trouxe em lugar nenhum a comprovação da retenção. Então, por conseguinte, tá, após analisar os documentos do processo, eu estou negando provimento, por falta de provas, totalmente. Não sei se eu fiquei bem claro aí. Bom, Marco, eu acho que claro, ficou, né? O problema é que, de fato, são muitos números, muitas informações, mas você analisou o processo, você está entendendo que as provas não existem, é isso aí? Exatamente. Da minha parte, fico tranquilo, você analisou, não vejo muita coisa. Alguém quer falar algum detalhe aí? Quer questionar o relator? Então, podemos votar. A proposta do relator é negar provimento. Conselheiro Pagano? Com o relator. Conselheiro Evandro? Com o relator. Conselheiro Júnior? Está sem microfone, Júnior. Com o relator. Perfeito. Paula? Eu olhei aqui também, eu não consegui ver, mas eu entendo que o relator fez uma análise bem detalhada, então vou acompanhá-lo. Conselheiro Luciano? Voto com o relator. Também acompanho o relator e por unanimidade negado provimento. O julgamento encerrado. Prosseguindo, vamos aos últimos itens da pauta de hoje. Todos agora são de relator, são 4 processos, 5 processos, 6 processos. Todos de relatoria do conselheiro Pagano. E por ser temática a pauta, eu acredito que diga a respeito à exclusão dos 5. Deve ser esse o assunto. Mas de qualquer maneira o Pagano tem a palavra. Não vai haver sustentação oral em nenhum deles. E começamos pelo item 103. Contribuinte Born e Companhia Limitada tem a palavra e conselheiro Pagano para o relatório e o voto. Já deve estar na base para vocês, tá? Estou abrindo aqui, o arquivo do Word é um pouco lento. Vocês estão conseguindo ver a minuta do voto? O meu está abrindo, sim. Estou conseguindo. O meu tá abrindo aqui. Abriu, pronto. Esse processo aqui é muito simples. Ele é um processo que trata da exclusão do simples, tá? É um recurso voluntário interposto pela recorrente face ao acordo da delegacia, que decidiu manter o ato declaratório executivo 04 de 2008, que exclui a contribuinte retroativamente do Simples Federal a partir de 1 de janeiro de 2005, nos termos do artigo 15 e 16 da Lei 9.317/96, em razão de ter superado o limite da receita bruta estipulado no artigo 9º, inciso 2º da Lei 9.317/96. Pagando, os colegas saíram, o Ciccone.
Voltou. Por quê, Evandro? Não, tá tudo aí. Acho que só desligou a câmera um pouco. Ah, tá. Tá tudo mundo normal. escutando? Apenas o Murilo está ausente momentaneamente. Ah, tá, porque eu não tinha visto nem o Luciano nem a Paula. Não, tudo bem. Pode continuar, Pagano. Desculpe. A época era no limite era 1.200.000, né? A proposição para referir exclusão teve origem em ação fiscal no processo de auto-infração de final de 2007-91, onde verificou-se que o contribuinte apresentou para o ano calendário 2004 declaração simplificada, declarando uma receita de 115 mil aproximadamente. No curso de ação fiscal, analisando seus status bancários, foi constatado um valor depositado de R$ 1.759.330,79, valor esse muito superior à receita declarada, né? Intimada da origem dos recursos. Eu vou resumir isso aqui, presidente, porque esse processo de final 2007-91, nós mesmos que julgamos, tá? E nós negamos provimento ao recurso do contribuinte, mantendo a infração de omissão de receita, né? Que se somada aqui ao valor e comparada ao valor do limite do Simples, ela de fato estourou o limite, né? Naquela época, que era de 1.200.000. Esse processo que nós estamos julgando é a exclusão do Simples. Essa é a exclusão do Simples, que veio em decorrência do processo de final 2007-91, que nós já julgamos o processo, tá? Perfeito. E lá nós constatamos a omissão de receita, mantivemos a autuação, negamos provimento ao recurso voluntário, e aqui, por consequência lógica, né, eu vou manter também a exclusão do Simples Nacional, do Federal, perdão. Ou seja, o contribuinte sofreu auto-infração por omissão de receita e somando essa omissão de receita com aquilo que estava declarado, extrapolou o limite do Simples, é isso? Exatamente. Matéria que ficou suficientemente provada, é isso? E ela acabou restando superada porque o outro processo que teve o julgamento do mérito, né, na verdade. Alguma dúvida? Não. Votando, Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Pagano, o relator, Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Paula. Acompanho o relator. Luciano. Acompanho. Também acompanho, unânime, negado provimento. Próximo processo também é seu, Pagano, item 104, Clube Alto Mais. Pode disponibilizar o voto aí, faz o relatório e vai ao voto. Já está disponibilizado. Estou só esperando abrir o arquivo do Word aqui. Clube Alto Mais? É o item 104. Eu não tenho ele. Você recebeu, Júnior, por e-mail? Não. Se puder mandar, pode ser pelo... Sem problema, manda aí para a Júnior até que responda também. Pagano, vai indo aí que eu vou mandar para a Júnior aqui. Tá bom. Ok. Pode ir, Pagano. Vai lá, Pagano. Vamos lá, relatório. Também é um recurso voluntário, interposto face ao acórdão proferido pela Delegacia do Brasil, que decidiu manter o declaratório de exclusão do Simples Nacional, 01/2012, que excluiu a contribuinte retroativamente até a data de 1/1/2008, devido à constatação pela fiscalização de prestação de serviço de extensão e locação de mão de obra, contrariando a norma prevista na linha nos incisos 11 e 12 do artigo 17 da Lei Complementar 123. Instrui a representação, os documentos de folha 1047 e o termo de representação administrativa de folhas 2/09. A fiscalização baseou-se, no contrato de prestação de serviço e nas notas fiscais emitidas nas operações entre a recorrente e a empresa Sercose. Segundo o termo de representação administrativa de folha 2/9, que ao analisar os contratos de folha 10/12 e 19/20 e notas fiscais de serviço, constatou que a receita obtida pela recorrente era de serviços de cessão e locação de mão de obra para a prestação de serviços de secretaria e expediente, apoio técnico operacional, administrativo, financeiro e telefonia, inclusive telemarketing, entendendo a fiscalização que a atividade exercida pela recorrente é vedada pela Lei Complementar 123, tá? Excluindo-se assim do Simples. Eu vou passar o voto. Alguém precisa de mais alguma complementação? Pode ir. Não, obrigada. Vai em frente. Aqui, a primeira, a nulidade de cerceamento de defesa eu estou negando, tá? Porque ela teve todos os momentos, todos os atos foram
devidamente defendidos, ela entendeu muito bem do que se tratava, inclusive ela se defendeu quanto à exclusão, tá? Então, estou rejeitando, né, a preliminar de cerceamento de defesa. A outra preliminar de nulidade relativa ao MPF, também é matéria que já é decidida por nós há muito tempo, também estou negando, rejeitando essa preliminar, tá? De nulidade do MPF, sobre o prazo do MPF, tá? Alguém tem alguma dúvida dessas duas preliminares? Não, continuar. E quanto ao mérito, eu entendo que os incisos, né, 11 e 12 do artigo 17 da Lei Complementar, eles são precisos, né, em relação a essa matéria, que no caso basta ler o inciso 12, né, que realiza a cessão e locação de mão de obra. A recorrente não apresenta nenhuma contraprova de que não seria, né, uma cessão de mão de obra. E a fiscalização ela se robustez, né, ela foi pautada nas notas fiscais que apresentavam, né, o contrato de cessão de mão de obra e nos contratos. Então, eu não vejo alternativa aqui, senão manter aqui a exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos termos, tá, do ato de exclusão. Tá? É meu voto. Proposta do relator, negar provimento, mantendo o ato declaratório de exclusão do contribuinte. Alguém discorda? Alguém tem algum comentário? Paula? Não, só queria perguntar, porque o simples fato de ter algumas anotações na nota fiscal não constituem a atividade de cessão de mão de obra. A nota fiscal estava expressa serviço de cessão de mão de obra, Leonardo? Era serviço de mão de obra. Mas o que mais foi pautado, Paula, que te levantou a dúvida, é a análise dos contratos, né? Que lá foi constatado que o tipo de serviço que era prestado pela recorrente, que é cessão e locação de mão de obra para prestação de serviço de secretaria e expediente, apoio técnico operacional, administrativo, financeiro e telefonia, inclusive telemarketing. Não, tudo bem. Obrigada. Imagina. Alguém mais? Algum comentário? Votando, Marco Rogério. Acompanho, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho. Bem, acompanho, unânime. Julgamento encerrado. Próximo processo continua com a relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Item 105, Confecções Pontal do Ipiranga Limitada. Presidente, só para avisá-los, né, o item 105, 106, 107, 108, eles são todos relacionados a um processo só, tá? Que nós já julgamos. Então, basta julgar um, que nós vamos julgar os 4. Por que nós já julgamos? Explica direitinho isso aí. Isso. Os 4 são, eles já estão disponíveis para vocês abrirem, tá? Eles são também processos que tratam de exclusão do Simples Nacional, só que a exclusão aqui foi devido à constatação de interpostas pessoas, tá? Então, nós julgamos um processo há um tempo atrás, de relatoria do conselheiro Marcos Rogério Borges, na qual era um grupo empresarial composto por diversas empresas, onde lá nós constatamos a simulação feita por meio de interpostas pessoas, visando a redução de impostos, né, e a permanência das empresas no Simples Nacional para que elas não estourassem o limite, tá? E todas essas empresas eram interligadas com os mesmos sócios e principalmente com o mesmo dirigente. E os sócios eram familiares, tá? Então, naquele processo que foi realmente julgado mérito ali, que inclusive lá foi julgado questões de crédito tributário, né? Lá, devido àquele processo que ensejou as 4 exclusões dessas empresas que compõem o grupo empresarial, que lá nós analisamos, tá? E aqui nós estamos tratando da exclusão do SIM devido à constatação de interpostas pessoas. Só para confirmar, então, Confecções Pontal, Gol Confecções, Michael Comércio e Metrópolis Confecções, grupo empresarial, certo? Exatamente. Tá. Eu estou explicando isso, porque enquanto está girando o arquivo do Word aqui no Abre, Então, deixa eu estou antecipando. Só porque, como é grupo econômico, está bem explicitada a confusão, Pagano, ou seja,
que realmente era só interposta pessoa? Que... Não, pera um pouquinho, Júlia, pera um pouquinho, vamos ver o voto dele, em que sentido vai caminhar, né? Tá bom. Tá vendo ainda, né? Pronto, Pagano, disponibilizou. O voto de os 4 votos são, lógico, cada um com a sua peculiaridade, mas são no mesmo sentido? São idênticos, é que as 4 empresas, elas fazem parte do grupo econômico. Tá bom, então leia um deles aí, vamos ver. Tá, eu estou lendo Confecções Pontal, para começar. Ok. Tá, recurso voluntário proferido pela delegacia da RJ, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional devido à constatação de simulação por meio de utilização de interpostas pessoas. Tal afirmação da fiscalização foi baseada na auditoria feita no processo administrativo de final de 2012-15, que é esse que o Marcos Rogério era o relator e nós julgamos, tá? Onde restou comprovado que o grupo econômico foi estruturado por empresas consideradas interpostas pessoas, dentre as quais a recorrente, né? Para diluir a receita bruta, movimentação financeira e capital social entre vários CNPJs da empresa matriz, /empresarial, a empresa House Confecções Limitadas, essa era a principal empresa, utilizando-se de parentes, empregados e demais pessoas, os quais figuravam como sócias de empresas do grupo econômico denominado de Distribuidora de São Paulo, cuja autuada faz parte. Então, só para deixar mais clara a pergunta da Júlia, naquele processo, nós analisamos essas empresas e a situação dessas empresas frente ao grupo econômico, entendeu? Quando foi constatada a simulação por meio de utilização de interpostas pessoas, a fiscalização emitiu também esse declaratório de exclusão do Simples para todas as empresas. Até agora, só caíram as 4 que foram distribuídas para que eu relatasse. Mas, provavelmente, todas as empresas deste grupo, essas pequenas empresas, né, que são simples, esses CNPJs, todas vão ser excluídas. Para afastar qualquer dúvida, nos 4 processos, além do termo de exclusão e do termo de a motivação da exclusão das empresas de cada processo, tem o termo de verificação fiscal do processo principal de 2012-15, que está colacionado em cada processo. Ele tem cerca de umas 80 folhas. Se alguém tiver dúvida, pode até pedir. Eu vi aqui que você está relatando. Vai pagando. Devido a tal constatação de simulação de interposição de pessoas, a recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo declaratório executivo, tal. Passa ao voto. O voto não tem grandes segredos, porque ele vai acompanhar a nossa decisão do outro processo, tá? Vou só chegar ao voto aqui. Vocês querem que eu leia todos os pontos que eu relacionei aqui? Não há necessidade, Pagano. Faz uma conclusão aí que a gente possa entender. Nós estamos lendo o seu voto. Nós entendemos, as pessoas que estão ouvindo entenderem. Tá, é que vocês vão ver que eu listei no meu voto diversos termos, declarações, a relação entre uma pessoa com a outra, entre uma empresa e a outra, quem era o sócio gerente, quem não era. Né? Essa composição aqui vai servir para os 4 processos, tá? Porque os 4 processos são muito parecidos, porque as empresas eram interrelacionadas, entendeu? Ok. O problema é que você vai citar vários casos, vários nomes, vai se misturar tudo isso, e a gente vai acabar, na verdade, não conseguindo gravar tudo isso, né? Então, acho que o mais importante é você posicionar essa ligação que existe entre elas, entre as empresas. Exato. Então, como foi, posicionando nesse sentido, né, eu posso ler um parágrafo ou posso já antecipar meu voto. Eu vou negar para o recurso voluntário e manter... Não, faz a conclusão do porquê que você entendeu que seria desse jeito, né? Seria um grupo econômico com interpostas pessoas. Eu acho que isso é importante. Resume. Sim, houve a composição, né, a comprovação de que essa empresa, inclusive, era uma interposta pessoa, que, na verdade, ela era uma empresa sem produção, né? Ela era uma empresa só no papel, tá? Havia interligação entre os sócios, e no final da composição de todas essas empresas que compuseram o grupo econômico, existia um sócio administrador, que era o seu Edivaldo. E ele era o líder e o diretor-geral de todas essas empresas, ou seja, ele era o administrador de fato, né, e de direito das empresas. Tá? Resumido é isso. E por ser considerada interposta pessoa, isso eu não tenho a menor dúvida, né, porque a empresa nem produção ela tinha, além de todos os termos dos próprios sócios alegando isso, entendeu? De como funcionava essas empresas, qual que era digamos assim, o motivo pelo qual essa empresa existia dentro do grupo.
ficou cabalmente demonstrado que eram interpostas às pessoas. Quando se constatou que era interposta à pessoa, isso é expressamente expresso na lei do Simples, que é, quando há constatação de interposta às pessoas, deve ser excluída do Simples Nacional. De forma resumida, é isso. Alguém quer mais algum esclarecimento? Acho que está bem claro isso. Eu acho que ficou bem claro, porque, na verdade, o simples fato de ser um grupo econômico, muitas vezes, não quer dizer nem simulação, nem que a receita está sendo fatiada para a inclusão no simples, né? Se cada empresa, por exemplo, tivesse uma atividade de fato, por exemplo, no caso de uma confecção, um fabrica a gola, o outro monta as peças, o outro comercializa, por exemplo, e essas empresas tivessem atividades independentes, né, e outros clientes, na verdade, eu não considero isso uma mesma atividade. Mas, nesse caso específico, as empresas são de papel, a própria configuração, como o conselheiro Leonardo está explicando, é de que realmente havia simulação. Então, eu não tenho dúvidas, não. Eu estou satisfeita. Só para complementar, pessoal, eu entro aqui na análise probatória se ela era uma empresa interposta à pessoa ou não, mas eu me resguardo ao direito de dizer que nós já julgamos essa matéria no processo principal. Então, aqui eu não poderia mais falar que não é interposta à pessoa, você entendeu? Porque lá nós já consideramos. Mas, mesmo assim, eu resumi o que foi extraído do outro processo nesse processo, para que deixasse bem claro que nós estamos aqui excluindo a empresa porque ela é uma interposta à pessoa, entendeu? Eu posso, se vocês me permitirem, em 1 minuto, eu posso ler um parágrafo que vai resumir um pouco do que se provou, né, quanto ao grupo e como se considerou as empresas como interpostas, tá? Então, eu vou ler o parágrafo aqui. Segundo a fiscalização, os termos de declaração acima indicados, que são os termos falados pelos sócios, pelas pessoas que pertencem às empresas, tá? São convergentes e demonstram a ocorrência dos seguintes fatos. Há um controle centralizado da direção das empresas por Edivaldo Comério. Várias pessoas que figuravam no quadro societário não exerciam qualquer função de gerência nas empresas e constaram do quadro a pedido do senhor Edivaldo Comério. Isso tudo segundo os relatos e as declarações das pessoas, tá? Várias das empresas integrantes são administradas por membros da mesma família e exercem atividades empresariais do mesmo ramo. Revenda de artigos de vestuário, cama, mesa e banho. Os prestadores de serviços contábeis e os funcionários dos bancos, em que as empresas tinham conta bancária, corroboram a afirmação de que havia um grupo econômico de fato controlado pelo senhor Edivaldo Comério. A existência de documentos comprobatórios de informação do grupo econômico, tais como cópias de processos de abertura de compras, procurações, cheques, contratos de empréstimos, contratos de locação, fitas do caixa que demonstram transferências de recursos efetuadas entre as empresas do mesmo grupo, tá? Então, acho que assim vai deixar bem claro que todas as empresas participaram ali da criação do conglomerado, né, com interpostas pessoas, tá? Eu acho que isso deixa mais claro. Ok, podemos voltar, Marco? Presidente, eu estava olhando aqui o outro julgamento, né? Aí, na época, foi abril de 2018, tá? E, realmente, lá, a intenção da empresa, do conglomerado, era justamente ficar no simples ou em microempresa, talvez por questão do ICMS também. Então, eram umas 15, 20 empresas, tá? E os empregados eram colocados como sócios, mas todos tinham procuração lá por seu Edivaldo ou para alguém da família. Quer dizer, era tudo. A ideia era pulverizar a receita das empresas. Então, isso aí eu estava revisando aqui o processo, tem outros detalhes, né? O processo antigo. Então, não tenha dúvidas aqui da minha parte em relação a essa matéria. Então, acompanhe o relator. Conselheiro Evandro. Da setor, temos 4 processos. Negado do livro. É o último processo, o item 109, ainda relatoria do conselheiro Pagano. Apenas um detalhe, Pagano. Aqui na pauta está marcado o nome do contribuinte como ACB Logística. E eu vi em algum lugar aqui, não sei se é no seu voto, em algum lugar eu vi, é ABC Logística. Qual é o nome correto? Deixa eu conferir aqui no meu voto. ACB. ACB. Então a pauta está correta.
No voto que está errado. Não, no voto está até certo, é só no título do negócio. É no nome do arquivo, né? No voto está certo. É no nome do arquivo só. É, só o nome do arquivo. Ô, Pagano, esses 4 processos que nós julgamos agora, teve preliminares ou não? Não. Não, então tá bom. Pode continuar. Eu estou só esperando o arquivo abrir, o arquivo do Word abrir no computador. Pronto. Esse também é um processo de exclusão do Simples Nacional, tá? Só que o que ocorreu aqui foi que foram constatados débitos sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública do Brasil, onde a recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo declaratório 17.61.111, expedido em setembro de 2015, que excluiu a partir de 1 de janeiro de 2016. Tais débitos encontram-se inscritos em dívida ativa e estão sendo exigidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A recorrente ofereceu manifestação de conformidade, a qual foi indeferida, pois a DRJ constatou débitos em aberto até 5 de 1 de 2016. Aí, de resto, eu retomo o mesmo relatório do acordo, né, recorrido. Então, ela foi excluída aqui devido à constatação de existência de débitos, tá, no Simples Nacional. Alguma dúvida? Posso passar o voto? Pode passar o voto. Bom, o recurso é tempestivo e possui os demais requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos tributários junto à Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o reacordo recorrido, devemos esclarecer se realmente a recorrente parcelou, pagou os débitos que a fiscalização entende não estarem suspensos. Dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples, alguns foram inscritos em dívida ativa e outros estão sendo tratados e exigidos pela Fazenda Pública Nacional. O acordo informa e coleciona no voto condutor que consta no sistema de débitos em aberto, que é o despacho teórico de folha 88. A recorrente alega que parcelou todos os débitos em aberto e acosta ao seu recurso voluntário, folha 106 dos autos, um recibo de adesão a parcelamento do Simples Nacional, onde aponta que os débitos do período de 2013 até 2014, no importe de R$ 247.376,71, foram incluídos no programa de parcelamento que foi feito em 18 de 2014. Desta forma, como a recorrente apresenta nos autos documentos que demonstram que possivelmente parcelou ou pagou os débitos indicados no acordo recorrido, porém não traz a DARF ou guia que comprova cabalmente a quitação do débito ou das parcelas do parcelamento, entende ser necessário converter o julgamento de diligência para que, para que a fiscalização se manifeste e confirme se o valor total do débito cuja exigibilidade não estava suspensa no momento em que foi expedido o ADE do Simples Nacional, era o valor que foi parcelado indicado na folha 106 dos autos. Se necessário, intima a recorrente para que apresente as guias que comprovem o pagamento das parcelas do parcelamento do débito, o qual foi apontado no acordo recorrido como em aberto. 3. Para que a fiscalização verifique, após a apresentação de documento ou manifestação por parte da recorrente, se o débito total que ensejou a exclusão da recorrente do Simples realmente foi parcelado e pago. E 4. Retorna os autos para julgamento. É como eu voto. Então, para resumir, a recorrente apresentou uma certidão, né, um relatório expedido pela Receita, né, não é unilateral dela, não, dizendo que ela alegou esses débitos, né, de 2 de 2013 até 10 de 2014, e ela aderiu ao parcelamento. Então, como levantou dúvida se esse débito estava ou não em aberto, eu prefiro converter em diligência para ver se ela parcelou esses débitos. Se ela parcelou em 2014, os débitos, de fato, estavam suspensos, então não há motivo para que seja excluída do Simples. Se não forem pagos, se a fiscalização confirmar que esse parcelamento não foi pago, ou ele não é relacionado aos débitos, que são milhares de débitos, né? Não é relacionado aos débitos que a contribuinte que ensejou a exclusão dela, aí ela vai ter que ser mantido a exclusão do Simples Nacional. Vocês entenderam ou preciso explicar um pouco melhor? Nós entendemos, eu só acho que precisa colocar bem isso aí na nossa diligência para vir a informação que você quer. Né? Eu pus exatamente isso. Se o valor total estava suspenso ou não, se ele se refere, se o valor que foi parcelado indicado nas folhas 106 do auto se refere aos valores que ensejaram a exclusão da recorrente, do Simples, né?
para apresentar todas as guias e dos pagamentos do parcelamento, se ela realmente quitou, né, para ele analisar isso, tá? E se o débito total que ensejou a exclusão da recorrente do Simples realmente foi parcelado e pago pela recorrente. Eu fiz as 3 opções. Alguma dúvida, pessoal? Aqui é aquele processo lá, 2013-98. Agora é com você. Qual o processo 2013? Ele cita na peça recursal dele que ele teria que ele parcelou nesse processo, foi discutido nesse processo. Mas eu estou com o processo de peça recursal aberto aqui. Está meio confuso mesmo, acho até oportuno mesmo pedir. Eu estou olhando a peça recursal dele aqui. Deixa eu achar de novo. Perdi aqui. Só um pouquinho, para lá. Estou com muita tela aberta aqui, peço desculpa. Não tem problema, não. Pode ir com calma aí. Vou fechar as telas aqui e abrir de novo no sistema, porque ele fica emperrando. A peça recursal ela é bem pequenininha até. Ele alega aqui que o recurso voluntário agora. Ele alega que o cumpre de ressaltar que para demonstrar boa-fé a requerente após ter sido recluída por meio da decisão no processo 2013-98. Ele joga é que ele já teve um pedido indeferido de inclusão anterior. Tem o caso de 2016, tá? Mas não tem nada a ver com esse processo. Ele só comentou, né? Ele fez ruído, então, só. Então tá. Então não tem nada a ver, porque a defesa dele é tudo em cima desse processo aqui de 2013. Então, mas de qualquer maneira eu acho oportuno, sim. Está muito confuso. Tem que entender se esse parcelamento pagou todos os débitos e tal. Se ela confirmar que não pagou, se a fiscalização confirmar que não pagou, aí ele vai ter que ser excluído do Simples. Por isso que eu preferi converter em diligência. Alguma dúvida a mais? Não. Voltando, Marco. Acompanhe, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Você está sem microfone, Júnior. Liga. Acompanho. Perfeito. Paula. O relator. Luciano. Acompanho o relator. Também com o relator, então, por unanimidade, convertido em diligência. Bom, e com isso, nós encerramos a pauta do dia de hoje. E amanhã nós voltamos a partir do item 110. Não sobrou nenhum processo, exceto aqueles que foram retirados a pedido do contribuinte, ou da Procuradoria da Fazenda Nacional. Todos os outros foram julgados. Tá bom? Quero agradecer a presença de todos, né? E amanhã, em 9 horas, a gente retoma o julgamento. Um abraço, muito obrigado. Por favor, Regina, está encerrada a sessão. Até amanhã, pessoal. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.